Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Salvatore Giuliano. Via Fra Serafino Magnone, cortile de Maria, esiste um cadáver de sesso maschile della parente età di anni 30. O filme que Francesco Rosi realizou e que foi lançado em 1962, à volta do caso verídico de Salvatore Giuliano, um criminoso que movimentou muitos grupos, muitos assassínios, muitos sequestros durante o movimento separatista em Itália, da Sicília em relação à Itália, entre 1945 e 1949, mais coisa, menos coisa. É um retrato da Sicília e é um retrato não de Salvatore Giuliano, que era a própria ideia do Francesco Rosi, não falar do Salvatore Giuliano enquanto personagem, mas das consequências da sua existência e dos seus atos numa comunidade e numa sociedade e numa localidade. Eu nunca tinha visto este filme, deixa-me só dizer, pronto, vai ser um episódio a solo. Estou a gravar live on tape, não vou cortar nada, porque estou a gravar no dia anterior a este episódio sair, e antes de irmos ao filme dizer que vai haver spoilers, obviamente, e que este é o último episódio antes de uma pequena pausa. Eu vou cumprir a minha promessa de fazer uma temporada de 30 episódios, mas o verão está à porta, e prefiro parar agora um bocadinho de lançar episódios e voltar para aí final de setembro, início de outubro, com, salvo erro, os 11 que faltam para completar a temporada. Até já tinha 2 gravados, mas o trabalho que iam dar a montar e etc. fez-me preferir hoje ver um filme e estar aqui a gravar um pequeno episódio a solo sobre ele. Eu já tinha o Salvatore Giuliano em minha posse há muito tempo. Tenho o Blu-ray, que é a Arrow, quando ainda tinha a label Arrow Academy, lançou. Isto foi em 2014, eu acho que deve ter comprado para aí em 2017, 18. Sempre foi um filme que eu quis muito ver, e que por alguma razão fui deixando passar. É assim, às vezes não há grande razão, porque o filme não é longo, tem 2 horas, se bem que para algumas pessoas hoje em dia 2 horas é um filme longo. Desculpem, estava a beber água. Mas gosto muito do Francesco Rosi. Vi 3 filmes dele antes deste. Vi As Mãos sobre a Cidade, com o Rod Steiger. Vi o Homem Incontro, que é um filme de guerra que tem uma história muito semelhante à do Paths of Glory do Kubrick e à do King and Country do Joseph Losey, que são praticamente a mesma história. E este O Homem Incontro também tem uma história muito semelhante. E está-me a faltar outro filme do Francesco Rosi que eu vi. É engraçado porque antes de gravar eu sabia isto de cor e até nem apontei aqui porque pensei, não vou precisar disto. Mas enfim, há 2 filmes dele que eu quero muito ver, que é o Caso Mattei, que é um bocadinho mais difícil de arranjar porque deve ter um imbróglio de direitos de autor qualquer. A Criterion conseguiu lançá-lo no streaming há uns tempos e foi aí que ele apareceu depois na pirataria. Foi por causa disso, porque em DVD e em Blu-ray não se arranja. E também quero muito ver o Cristo Parou em Éboli, que é um filme que a Criterion agora também lançou, mas em Blu-ray, que tem quase 4 horas. Eu tenho o livro do Carlo Levi, e não sabia que havia uma versão tão longa do filme, porque que tinha conhecimento, acho que tinha pouco menos de 3 horas. E vi também, já sei qual é o outro filme que vi do Rosi, porque é que me esqueci. É o Cadaveri Eccellenti, com o Lino Ventura, que é uma história policial inspirada num romance do Leonardo Sciascia, que eu também já li, que é o Contexto, li pouco depois de ver o filme. O Sciascia é um escritor muito interessante a falar da Sicília, e diz que foi o primeiro escritor a expor a máfia e as teias de corrupção criadas pela máfia. Não sei se isso será bem assim ou não, mas certo é que vários livros dele deram filmes, e um deles realizado pelo Francesco Rosi. Há outro que é O Dia da Coruja, que, salvo erro, até foi adaptado 2 vezes. Ele tem assim uma obra muito interessante. E outra que eu li dele, que é O Seu a Seu Dono, também deu um filme com o Gianmaria Volonté, que eu ainda não vi, mas que tenho muita curiosidade de ver. Enfim, dito isto, vamos então falar do filme. Esta edição da Arrow que eu tenho, eu não sei se ainda se arranja facilmente, mas é um achado e pronto, compensou cada euro investido nela. Não foi muito na altura, porque apanhei isto numa promoção, mas é uma edição que vem com um booklet muito extenso e com vários extras. Um deles, uma entrevista ao próprio Francesco Rosi. Ele ainda era vivo quando este restauro pela Cineteca de Bolonha foi feito, e é aí que ele diz que lhe interessava mais
não a personagem Salvatore Giuliano, mas tudo o que a rodeia, e é por isso que ele está praticamente ausente de todo o filme. Nós começamos com ele morto, e todo o aparato policial e jornalístico à volta do corpo dele. Aliás, é notória a metáfora dos jornalistas a irem em bando como abutres a tirarem fotografias ao cadáver sem qualquer pudor, e que também se repete mais adiante. Pronto, e depois, mais tarde, a ver o filme, perceberemos que aquele cenário onde o corpo foi encontrado é na verdade uma encenação, porque Salvatore Giuliano foi morto na cama em casa, no único momento em que o ouvimos, que é a voz dele, com o Gaspare Picciotta, que é um nome muito giro para dizer em português, Pichota, portanto se calhar vou começar a dizer assim, o Pichota vai à casa dele e dá-lhe um tiro. É muito giro essa cena, porque lá está, nós nunca vemos o Salvatore Giuliano enquanto está vivo. A única vez que o confrontamos ainda vivo é quando só ouvimos a voz dele. E isso é muito interessante, essa dinâmica que o Francesco Rosi faz à volta da figura, à volta de uma pessoa de que toda a gente fala, mas que nós nunca vemos, mas que condiciona a vida de tanta gente. Desculpem lá, está um calor medonho. Estou aqui a suar que nem um porco e estava a precisar de beber água. Mas é um filme muito marcante do cinema italiano. Muita gente o tem como uma referência, o Martin Scorsese como um deles. Pô-lo num top de 12 filmes favoritos, e a sua Film Foundation também foi em parte responsável pelo restauro deste filme e de outros clássicos italianos. Só uma nota em relação à Arrow. Pronto, a Arrow acho que infelizmente hoje em dia é um pouco uma sombra daquilo que já foi. Muito por culpa de várias pessoas que estiveram envolvidas na Arrow foram-se embora. E uma delas, ou mais do que uma delas, veio da Arrow para fazer a Radiance Films. E é curioso porque eu tenho quase a certeza que terá sido essa pessoa a responsável por lançar na Arrow filmes como o Salvatore Giuliano. Porquê? Porque de repente a Radiance está a lançar muitos filmes italianos, até clássicos muito batidos, mas que por que raio é que nenhuma label destas boutique labels, como se costuma dizer, pegaram nelas, e de repente na Radiance estão a pegar. E a Arrow deixou de ter estes grandes clássicos italianos a serem lançados. Mas há muita coisa por descobrir ainda, e de facto o cinema italiano ainda tem muita coisa por ser restaurada e recuperada como deve ser, e a Radiance tem feito um ótimo trabalho nesse aspecto. É engraçado ver um filme italiano com legendas em inglês. Já tinha feito isso algumas vezes no passado, mas é que nós conseguimos claramente notar que a legenda está a abreviar o que está a ser dito, porque os italianos são muito palavrosos, não é? E a nossa proximidade com o italiano faz com que consigamos perceber muita coisa do que eles dizem. E é engraçado que a legenda, pronto, diminui muito o que se está a dizer. Há uma frase que eu achei muito curiosa, ouvida do italiano: o banditismo derivazione della mafia, ou a mafia derivazione del banditismo, que na legenda está traduzida de uma forma muito menos interessante, linguisticamente falando. É de facto um filme notável. E muito mais do que uma referência de um filme que foi muito importante num tempo e que já não nos diz nada, muito pelo contrário. Talvez também porque tem um ritmo muito frenético, é quase um filme de ação misturado de docudrama, porque é muito mais um filme de investigação, em que nós próprios estamos a investigar o que se está a passar, e quem é o Salvatore e quem são as pessoas que circulam à volta dele como satélites. Do que propriamente uma coisa maçuda, teórica. Há muita ação no filme, e há também muitos avanços e recuos da narrativa. Ora vamos ao passado, com uma voz off a explicar-nos os anos 45, 46, 47, ou depois estamos no presente a lidar com a morte do Salvatore Giuliano, a reação da mãe a ver o cadáver do filho, e essa cena é muito marcante, é muito forte, claro. E acho muito interessante nos filmes quando nos mostram que as pessoas às vezes até podem ter uma reação que não estamos à espera em relação a uma morte, e a reação daquela mãe é de desespero, mas é um desespero tão genuíno, que nos comove, acho eu. Pelo menos a mim comoveu-me bastante. É um filme a preto e branco, com um preto e branco belíssimo, e muito bem contrastado, e aqui no Blu-ray ficou espetacular de se ver.
E pronto, há várias narrativas, não é? Nesses avanços e recuos há algumas personagens que se demarcam, como o Pichiota, vai ser giro sempre dizer o nome dele. E depois há momentos incríveis de cinema e é muito interessante ouvir o Francesco Rosi falar do processo do filme e de como foi lidar com tantos não-atores. Mas são não-atores muito ligados ao que estão a fazer. Tanto que na entrevista que está no Blu-ray da Arrow, pergunta-se se as entrevistas que vemos no início fazem do filme um documentário, e o Francesco Rosi diz que não. Mas há um grande realismo no filme, e é um realismo que não é de documental, de facto, é um realismo porque é muito intenso, e nós sentimos que aquela viagem à Sicília e àquela zona que eu tinha aqui apontado o nome, que Montelepre, é muito intensa e é muito vivida na pele, digamos assim. Há uma cena que me impressionou bastante e que eu apontei aqui, que é uma panorâmica de cima, em que, pronto, durante os confrontos entre a polícia e os bandidos, enquanto a polícia anda à caça do Salvatore Giuliano e do seu trupe entre 45 a 49, há muitos momentos em que a polícia oprime as pessoas, persegue-as. Há até alguém que diz quando é que vamos deixar de ser procurados só porque nascemos em Montelepre? E depois há muitos confinamentos, eles obrigam as pessoas ao recolher obrigatório, e depois têm horas específicas para algumas coisas. Então, nessa panorâmica vista de cima, nós vemos uma rua vazia e de repente vem alguns militares a marchar, e um mensageiro que aparece várias vezes no filme. O mensageiro diz que começa agora a hora em que as pessoas se podem abastecer de água e mantimentos, e nós vemos as pessoas a saírem todas das suas casas, e vemos que são centenas, dezenas de pessoas a saírem e a irem todas à cisterna buscar água. Há até um tipo que traz 2 bois ou 2 vacas para beberem água, e essa imagem é poderosíssima. O desespero daquelas pessoas, de repente virem todas, estavam ali todas à espera que chegasse a hora para se poderem, nem que seja matar a sede perante aquele calor tórrido que nós vemos, que apesar de ser a preto e branco nós sentimos, não é? Itália é muito parecida com Portugal nessa coisa, tem zonas com muito sol, mas em que a arquitetura dos sítios, o solo seco, parece que ainda nos oprime mais e nos dá mais calor, não é? Porque é tudo muito seco, muito, muito intenso. Há muita violência, as mortes sucedem-se tanto dos polícias como dos bandidos, e é curioso, e acho que este é um filme que até vai continuar a funcionar a rever, porque o Francesco Rosi deixa muitas pontas em aberto para nós refletirmos sobre o efeito do que o Salvatore Giuliano quer fazer, que nós nunca o vemos a querer fazer, mas ouvimos sempre alguém dizer que ele quis fazer nas pessoas. E se não terá sido muito inconsciente em algumas questões, provavelmente em muitas, mas também como a polícia estava um pouco desesperada, sem saber o que fazer, e também agiu de formas bastante desumanas para com pessoas inocentes ou pelo menos afastadas do séquito do Giuliano. Desculpem, isto é um papel que eu estou a abanar para fazer de leque. E é muito curioso isso. E é muito curioso como isso é inserido no filme. Estava aqui a pensar, há um momento muito engraçado no fim do filme, porque depois o filme parte de, ok, estamos a acompanhar o presente e o passado, e depois temos a sessão de tribunal para se perceber o que é que se passou e quem é que matou o Salvatore Giuliano e quem eram os cúmplices dele, e é em que o Gaspari Picciota depois se confessa e nós vemos o que aconteceu. Mas há muito aquela ideia de o Giuliano disse-me isto, mas o Giuliano não me disse isso, e portanto há muito aquela coisa de viver à volta de um mito, e depois às tantas já ninguém saber bem o que é verdade e o que é que não é, e essa ideia é muito interessante. Depois há também aquela cena do miúdo em que 2 tipos vêm dizer que o Salvatore Giuliano quer falar com ele, e ele fica numa espécie de sala de espera ao ar livre para depois lhe ensinarem em 2 minutos como é que se pega numa arma. Isso é muito interessante.
É também interessante a forma como plantam o cadáver, não é? Como transportam o corpo do Salvatore Giuliano de sua casa para ficar a céu aberto com uma arma ao lado, e depois dão uns tiros no chão para simular que ele foi morto naquele momento. Acredito que no mundo do crime italiano e não só, muitas pessoas foram dadas como mortas dessa forma, sem nunca se saber a verdade. Nota também para a banda sonora, que não é muito presente, mas é de um grande nome das bandas sonoras, que é o Piero Piccioni. Eu no meu programa de bandas sonoras da Antena 1, de Olhos Bem Fechados, já passei muitas vezes bandas sonoras dele. Estava a ver só quanto tempo é que já tinha passado. E pronto, é de facto um filme marcante. E depois tem uma coisa curiosa, que é, nós acompanhamos de 45 a 50, a 49, depois 50 com a morte de Giuliano e tudo o que se seguiu, e depois dá um salto para 1960, que é um pouco para dizer como nada mudou, até parece que as pessoas se vestem da mesma maneira, e de repente há um tiroteio, as pessoas fogem e depois aproximam-se à volta do cadáver e ficamos a pensar, é isto a acontecer outra vez. É muito interessante essa ideia. E o Francesco Rosi era um cineasta político, mas era um cineasta também cineasta ponto final. Por exemplo, há um tipo que muita gente também o associa, e se calhar às vezes até faz confusão entre um e o outro, que é o Elio Petri. Eu vi alguns filmes dele até quando a Festa do Cinema Italiano fez uma retrospectiva dele há uns anos. E a impressão que me ficou é que, mesmo que haja filmes do Elio Petri que são muito interessantes a nível de cinema, ele às vezes acaba por ser um pouco mais de tese, faz filmes de tese. Um caso flagrante disso é o Todo o Modo, que é um filme que eu tinha muita curiosidade de ver e acabei por ficar um pouco desiludido quando o vi, porque é muito verborreico e é muito in your face, sem necessidade. Tem uma abordagem curiosa, que é aquilo, o Gian Maria Volonté está claramente a fazer de Aldo Moro, o político da democracia cristã, que depois fez uma coligação com o Partido Comunista Italiano e acabou por ser assassinado, e essa história ainda hoje marca muito o imaginário italiano e o cinema italiano. Aliás, até houve agora um filme sobre o secretário-geral do Partido Comunista Italiano, o Enrico Berlinguer, dessa altura, que eu vi também na Festa do Cinema Italiano, e lembro-me que no dia a seguir estava a falar com... Acho que foi com o Gomes, não, foi com o José Carlos Malta, e estava a falar sobre esse filme. E estava uma senhora italiana ao nosso lado a ouvir-nos, a dizer que tinha gostado do filme e tal. E eu perguntei-lhe se, de facto, os italianos nunca tinham ultrapassado ainda a tragédia do Aldo Moro. E ela disse que não, que ainda há muitas marcas, e percebe-se, porque é um momento impressionante. E o filme do Elio Petri tem esta curiosidade, desculpem o devaneio, mas tem esta curiosidade de ter sido um pouco premonitório, porque acontece à personagem do dito Aldo Moro, que não é, mas que há uma imitação muito boa, um bocado abonecada, mas muito boa, do Gian Maria Volonté, do Aldo Moro, acaba por lhe acontecer uma coisa semelhante. O Elio Petri tem um filme fantástico, que é o Indagine de um Cittadino, Inquérito a um Cidadão acima de qualquer suspeita. Esse filme é espetacular e tem uma banda sonora fantástica do Ennio Morricone, mas parece-me que, do pouco que vi do Francesco Rosi, ele está também muito interessado no cinema, não só na política, mas também no cinema, e nas formas em que a sociedade italiana evoluiu ou involuiu a partir da política e destes grupos criminosos, como fala aqui no filme. E há só 2 atores profissionais no Salvatore Giuliano, isso é impressionante. E é isso, quero ver mais coisas do Francesco Rosi. Quero explorar com mais tempo esta edição da Arrow, porque eu gosto desta coisa destas edições em Blu-ray com muita curadoria. É claro que não há tempo para dedicar mais 3 horas da minha vida a um filme, explorando todos estes extras a fundo, e eles fazem isto às vezes com filmes que não interessam a ninguém, ou interessam a alguém, pronto, mas nós não queremos perder tanto tempo com eles, ou com esses filmes nesse aspecto. Mas aqui há de facto um documentário do Roberto Andò sobre Francesco Rosi, com entrevistas ao Rosi e ao Scorsese, e também ao Giuseppe Tornatore. Espero também ter-vos provocado um bocejo, porque isto é contagioso. E tem aqui também uma entrevista a um jornalista especialista na máfia siciliana
E a máfia siciliana deu origem a muitos filmes e a muitas séries, não é? Quer dizer, o Polvo é uma série muito marcante, que eu nunca vi, mas sei que, pronto, às tantas o protagonista bate com os costados. Não é bate com os costados, falece, pronto. Desculpem o spoiler, mas depois é substituído por outro. E há aqui muita coisa interessante para pegar. O Sciascia, eu falei há bocadinho do Sciascia e devo-vos dizer que já tendo lido 4 livros dele, 2 romances e 2 novelas, é muito curiosa a forma como ele consegue pintar um quadro da sociedade italiana sem também precisar de escrever muito. Nisso é muito parecido com o Jorge Simenon, em certa medida, porque também fazia narrativas muito escorreitas, muito diretas ao assunto, mas em que consegue pintar um quadro geral das pessoas, da psicologia das personagens, dos ambientes em que elas se movem, com uma precisão cirúrgica muito interessante, porque às vezes não precisamos de escrever muito para dizer muito. E tanto o Sciascia como o Simenon são casos disso, de pessoas que não precisavam de escrever muito para fazerem algo maior do que a vida, ou tão grande como a vida. Pronto, gosto muito de cinema italiano. Talvez seja o meu cinema favorito ao lado do americano, da Hollywood clássica dos anos 70 e por aí fora. Acho que o cinema italiano é riquíssimo e tinha um lado popular e ao mesmo tempo intelectual e cómico e dramático e tudo junto, que já não tem, ou que tenta ter mas já não tem, até porque o cinema é outro. É muito curioso, há um filme do Fellini, o último dele, que é A Voz da Lua, que eu não acho propriamente brilhante. Pode ser que daqui a uns anos o reveja e goste mais, mas é engraçado aquilo que o Fellini está a dizer com aquele filme. Aquele filme já é feito, salvo erro, final dos anos 80 e início dos 90, tem o Roberto Benigni, e há ali uma grande crítica ao estado do cinema italiano e à televisão do Berlusconi, daquilo que eu me lembro. E é muito curioso isso, porque é mesmo um filme de fim de um tempo. Tanto que numa entrevista que li do Fellini, num livro que foi publicado em Portugal e que comprei há uns anos por tudo e meio no OLX, ele falava de como nós em casa, com a televisão, nós somos maiores do que o filme. E é muito engraçada essa ideia, porque mesmo que hoje em dia tenhamos ecrãs maiores do que na altura em que o Fellini fez essa entrevista, há sempre essa questão de nós não estarmos a 100% mergulhados no filme. E deve ser muito curioso ver o Salvatore Giuliano no cinema e mergulharmos a fundo nas paisagens e naquele calor tórrido e nestas sequências tão frenéticas e com tanta gente a andar de um lado para o outro. E portanto eu espero rever o filme daqui a uns anos e descobrir mais coisas dele. É de facto um filme com momentos extraordinários de cinema. E que ainda bem que o vi, gostava de o ter visto há mais tempo, mas ainda bem que o vi, consegui vê-lo com alguma atenção e dedicação, só fiz uma pausa a meio porque tocaram a campainha. E pronto, esta edição da Arrow é muito boa, tenho pena que em Portugal já não se faça nada disto, mas pronto, uma pessoa tem aqui muitos filmes para ver e não me posso queixar, posso viver sem plataformas de streaming até ao fim da minha vida, acho eu, e também com a quantidade de coisas que se encontram no Sr. Joaquim, porque, pronto, eu não tenho nada contra o streaming, aliás, tenho HBO Max ou HBO, já não sei como é que agora se vai chamar isto, porque vem com o pacote da TV que tenho cá em casa, mas sinto sempre quando tenho plataformas de streaming que nunca as aproveito muito porque está aquela ânsia de tenho de ver tudo porque isto ou vai sair ou só tenho um mês para ver-se ou não sei o quê e depois acabo por não ver grande coisa. Aliás, ainda tinha um código de Filmin para usar para mais um mês que ainda não usei porque assim que o ativar quero aproveitá-lo ao máximo, mas lá está, isso é um bocado chato porque nós também em casa podemos ver as coisas só porque nos apetece e pegar num filme que eu comprei há 7 ou 8 anos e só vê-lo hoje. E gosto muito disso, e pegar em DVDs que comprei há 15 anos e só ser hoje que os vou ver, mas é essa liberdade que eu gosto. E pronto, e se não tivesse os filmes em formato físico, também tenho muitos na pen, não é? E no disco rígido, no disco externo, mas é isso. E se bem que a Filmin, de facto, de longe é a melhor plataforma. É claro que quando pegamos no Criterion Channel, o Criterion Channel dá 100-0 ou 1000-0. Mas, e nós também acho que temos de ser um bocadinho mais realistas, de que a Filmin é muito boa, sim, mas é muito mais limitada, obviamente por várias questões,
Mas pronto, por lá ainda se vão encontrando coisas muito interessantes para ver. Netflix, e se esqueçam, não tenho, e acho que não perco nada. Houve uma altura quando tive, que não tinha, era partilhado, mas pronto, ainda vi alguns filmes, porque de repente foram buscar o fundo do tacho do cinema francês e italiano, do catálogo da Studio Canal, e puseram às paletes na Netflix, ainda vi uns quantos filmes. Mas pronto, é assim, há mil e uma maneiras de ver filmes hoje, o que interessa é vê-los, e é isso. E entretanto, já vou em mais de 25 minutos, portanto se calhar vou ficar por aqui. Pronto, é isto. Volto em setembro ou outubro. Posso-vos já dizer que 2 episódios ficaram gravados, um sobre o Kes, do António Araújo, e outro sobre o Les uns et les autres, com o Daniel Riefenstahl. Não sei se disse que era do António Araújo, mas não é, com o António Araújo, o filme é do Ken Loach. E provavelmente a partir de agora vou deixar de pôr os títulos em português no título dos episódios, porque não têm nada a ver. No caso do Kes, em português chama-se Os Dois Indomáveis. Ninguém iria pensar nesse filme, pensar no Kes pelo título em português. E há um ou outro que eu também quero falar aqui que vai ter o mesmo problema. Por exemplo, o Profondo Rosso, que eu nunca vi, exatamente, o Dario Argento. Acho que em português se chama A Maldição da Casa Assombrada. As pessoas ainda pensam que eu estou a falar de uma aventura na Casa Assombrada ou assim. Mas pronto, enfim, esses 2 estão gravados e outros vou gravar, se calhar, entretanto, na Descontra ao longo deste verão, para depois irem saindo em setembro ou outubro, porque o gravar em si não é o que me dá mais trabalho, é mais depois o montar e etc. Por exemplo, neste episódio eu não vou editar nada, vou só pôr o genérico no início e no fim e pronto, está a andar. Mas quando é com outra pessoa, e há sempre problemas, e também mesmo quando eu gravo comigo próprio, também já tive alguns momentos que tive de cortar, só que eu hoje disse, não, eu hoje vou gravar sem... Isto é a magia da rádio, vamos fazer como se fosse em direto e pronto, olhem, protejam-se do calor, vejam muitos filmes, contem-me o que andam a ver. E pronto, tem muitos episódios para ouvir do Imperdoável se ainda não ouviram, e muito gosto em ter-vos aqui a ouvirem-me e aos meus disparates. Vejam o Salvatore e Giuliano e depois também digam o que gostaram. Quer dizer, se há spoilers, eu quero acreditar que já viram, portanto, digam-me depois o que acham do filme. Vá, bem-ajam.